Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Cara, esse cara aqui tem dois vídeos aqui, ó. Pedro é a pedra fundamentada da igreja. Pedro não é a pedra. Cara, tem dois vídeos refutando o católico aqui. Diz que tá refutando, né? Vamos ver isso. Pedro não é a pedra. Claro que Pedro não é a pedra. Pedro, ele é a pedra de fundamento. E os demais apóstolos. Cristo, ele é a pedra. E Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja sobre esta pedra. É João 42, Cristo muda o nome de Pedro para Quefas, que significa pedra que vai edificar o fundamento. A pedra de ângulo, como diz lá em Pedro 2, 1 Pedro 2, 4, 5. E quais outras pedras vivas? É simples entender isso, cara. Os caras eles manobram, eles distorcem. A nós está defendendo a fé católica. Você acha que eu vou ficar ligando para pregação protestante, cara? Por esses leigos protestantes que se revoltaram e seguem o fundamento de Lutério? Kister. Bom, ele disse que Jesus não é a pedra lá do texto lá, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quem é a pedra é o próprio Pedro. Será mesmo? Então, para nós começarmos, roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, né? Deixa o seu like, comenta o que você quiser aqui. E também me siga no Instagram e também no TikTok. O link vai estar aqui na legenda. É muito importante você estar me seguindo lá no Instagram. Bom, dito isso, vamos analisar o vídeo que ele postou aqui no Instagram dele aqui. A verdadeira igreja não está fundamentada em Pedro, mas em Jesus. Ele é o fundamento da igreja, a pedra angular. Você, católico, precisa aprender a dar respostas bíblicas aos nossos amigos protestantes. Começando pela realidade. Jesus não tem como ser duas coisas ao mesmo tempo, do tipo a pedra angular do teto e também o fundamento. De fato, Jesus é a pedra angular, isso está explícito no Novo Testamento. Mas no texto de Mateus 16, quando Jesus fala a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não pode ser o próprio Cristo, porque ele está falando com Pedro. E depois ele entrega as chaves do reino dos céus a Pedro. Por que ele entregaria as chaves, que é um símbolo de poder e autoridade, para Pedro, se ele não é o fundamento? Bom, o Bernardo, ao afirmar isso, ele vai encontrar problemas até mesmo na teologia católica, né? Porque quando Cristo fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava se referindo à confissão de Pedro, de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Nisso concluímos que Jesus é a pedra. Por exemplo, aqui Paulo em Efésios 2:20 ele vai falar edificado sobre o fundamento dos apóstolos, no plural, ou seja, todos, e dos profetas, ele inclui todos os profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra desse alicerce. Isso sem contar que nos livros do próprio Pedro ele chama Cristo de pedra, né? Mas para dar um checkmate aqui, a gente... Simples entender isso. Claro que os caras vão pregar totalmente ao contrário. Realmente, Pedro, ele é a pedra? Não, Pedro não é a pedra. Ele é pedra de fundamento. A rocha é Cristo, a pedra de ângulo. E os apóstolos são as pedras de edificar. Tanto que é fundamento dos apóstolos. Os apóstolos. O que tem em destaque ali? Pedro, ele tem a chave de ligar e desligar, de fazer a ponte com a cabeça, Cristo. Os demais apóstolos têm essa autoridade por causa do pastoreio de Pedro. Simples entender isso. É simples, ó. Você pega João, que vemos o termo que Cristo usa a referir a Pedro, a Simão Pedro, ó, João 1,42. Claro que o cara não vai mostrar esse texto, para você não entender o texto de Mateus 16:18. Para você entender o texto, só você meditar os 16 todinho ali, ó. Um diz que é João Batista, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas, mas e vocês? Apóstolos que eu escolhi, que estou capacitando. E só Pedro teve a revelação. E Cristo fala, feliz és tu, Simão Pedro.
sobre ti, sobre essa profissão de fé, essa revelação que não foi revelada por homens, mas de meu Pai, eu edificarei a minha igreja. E tanto que lá é fundamento dos apóstolos, todos os apóstolos, que são as colunas que sustentam o sustentáculo da verdade, tendo por pastoreio a pedra, a Quefas. Tanto que o nome de Pedro não é mais Simão, é Quefas, é a pedra. Para você entender a profecia de Mateus 16 ao 18 e ao 19. Certo? Ó. João 1,42. Levou-o Jesus, e Jesus, fitando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, e será chamado Cefa, que quer dizer pedra. Agora você vai entender o texto sobre quem o Marcos 8 e Lucas 9, Cristo está direcionando, sobre quem é essa revelação. Você pega aqui Mateus 16, 18 e Efésios 2:20. 1 Coríntios 12:20. Ó Deus, continuamente os apóstolos. Porque a verdade está sobre os apóstolos. Os apóstolos, eles são as colunas, as pedras que vai edificar esse edifício. Tendo por pedra, cabeça, Cristo. Olha só, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. 1 Coríntios 3, onde ele fala que não pode colocar outro fundamento. O fundamento é esse aqui, ó. Fundamento dos apóstolos e profeta. Por que profetas? Você pegar em Coríntios, para os amigos protestantes, esses doutores que se vangloria, sabidão, sabe mais que o magistério, e por aí vai. 1 Coríntios 12, 28 até o 30, você vai entender, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois o que tem o dom dos milagres, o dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, todos profetas, são todos doutores. Ó, são todos profetas. E de fato são o fundamento dos apóstolos e profetas. Olha só. São todos doutores. Fazem todos os milagres, têm toda a graça de cura, de falar todas em diversas línguas. E interpreta todas. Olha só, agora você entende o texto a quem Cristo está referindo. Agora você pega em 2 Pedro, o 1 Pedro, para você entender em Mateus 16. 1 Pedro, olha só. 2:4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Quem é essa pedra viva que o povo rejeitou? Cristo. E quem são as outras pedras que vai edificar esse edifício? Deixa bem claro, ó. Pedra de fundamento que fundou a igreja, o sustentáculo da verdade é Cristo. Que os apóstolos são as colunas que sustentam essa verdade na cabeça que tem por Cristo, é o cabeça. Que foi ensinado pela cabeça. Foram capacitados pela cabeça. Sustentáculo da verdade. Os apóstolos são as colunas que sustentam essa verdade, tendo por pedra ensinamento pela pedra de ângulo que é Cristo. Ó. 5. E quais outras pedras vivas? Olha só. Vós também. Então, pedra, os apóstolos pregam ali. Se você pegar Atos Apóstolos 4:11, em 1 Coríntios 3:11, Isaías, acho que é 27, fala também. Então, Cristo, ele é a pedra. Fundamento. Que fundou a igreja. E quem vai edificar esse fundamento? As colunas. Que são os apóstolos que tornaram as colunas, as pedras. Por que o Pedro ele tem um destaque? Porque Pedro ele tem a chave de fazer a ponte com a pedra de ângulo, que é Cristo. É simples entender isso aqui. E nenhum pastor dessa face da terra tem essa autoridade. E quais outras pedras vivas? Vós também vos tornade os materiais deste edifício espiritual. Um sacerdócio santo. Ó. Sacerdócio santo. As pedras, as outras pedras, são sacerdotes. Os apóstolos, eles são o quê? São todos profetas, são todos doutores, são todos mestres, interpretam, são todos sacerdotes. Que foi ele
a eles confiado a verdade. Por isso que eles são as colunas. Gálatas 2:9, Paulo fala, Tiago, Cefo e João, que são considerados as colunas. Santo para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Agora você entende aqui, ó, Mateus 16:18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quem é a pedra? João 1:42. Quem são as pedras? As apóstolos. Mateus 10 ali, os 12 que ele escolheu, Atos Apóstolos 1 e 2. Segundo Pedro ali, 2, 4, 5. Olha só. Pedra, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então, já tem uma igreja fundada. Só falta o que agora? Edificar a igreja. E como vai ser edificada essa igreja? Mateus, o Atos do Apóstolo 2. Ali você vê. 14. Pedro pregando. Porque desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é quê? O próprio Deus. O Espírito Santo é o quê? O próprio Cristo. Esse mesmo Espírito Santo que deu a revelação aqui, ó. Mateus 16:6. Olha só. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Não confunda com Mateus 18:17. 18:18, ó. Não confunda com isso, meu irmão. É simples entender isso. É simples, cara. Os caras querem refutar a igreja usando a própria igreja, a Bíblia da igreja. Interpretação pessoal. Uso pessoal. Então você vê, Cristo ele é a pedra que fundou a igreja. E os apóstolos são as pedras para edificar essa igreja, que são os sacerdotes. Pedro, porque Pedro ele tem o destaque? Porque Pedro ele tem a chave de ligar e desligar. Porque foi dado a ele esse mérito, porque ele teve a revelação. Não de pastores, não de teologia, não de filosofia, não de doutorado, mas o próprio Deus. Tanto que as apóstolos perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na fração, na comunhão. Simples entender isso. É simples. Pedra de ângulo, fundador, e que isso também é o fundamento, porque os apóstolos estão edificando a igreja com a pregação que Cristo ensinou aos apóstolos, e o Espírito Santo falava através dele. João 16, 12 e 13. Interessante, hein? É simples entender isso. Os protestantes, eles vão usar de várias maneiras, cara. De toda sedução. Porque quem inspira ele é o maligno, cara. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes e inspiração de outro espírito, e as pessoas vão aceitar esse Jesus diferente. Por quê? É um Jesus sem pastoreio. Não há outro fundamento. Os caras já colocaram outro fundamento. Como, por exemplo, Martinho Lutero já fundou outra igreja, já é outro fundamento. O fundamento, a base, o engajamento, é o fundamento dos apóstolos. Saiu desse fundamento dos apóstolos, tá fora. E ainda mais, para degrinir a igreja. Está na doutrina de Saulo. Atos Apóstolos 9. E ele fala ainda, ó. Atos 22, 4. Ó. Olha só o testemunho de Paulo, cara. 22, 4. Ó. Eu persegui de morte essa doutrina. Que doutrina? As Apóstolos 2:42. Que doutrina? João 7, 14 ao 17. Que doutrina? Marcos 1, 22. Mateus 7 também fala. Marcos 4, 2 fala. Tito 2, 1 fala. João ali fala. Segundo João 2 ali, fala de doutrina. Do 7 em diante. Olha só. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo no cárcere os homens e mulheres. Olha só. Discurso de Paulo aos judeus. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionária Cia Roberta. É uma resposta para você entender, cara. Quando vi um herege desse aí, meu irmão, quem me guie
guia, quem me letra, quem me capacita é o magistério. Fica com seus fundamentos diversos. A Bíblia fala que não há outro fundamento a seguir, é um só fundamento. Dos apóstolos e profetas, porque os apóstolos são os profetas do Novo Testamento. Os profetas do Velho Testamento profetizou até Cristo. O último profeta, João Batista. Olha só que interessante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.